iniciar hoje com um momento de oração, de intercessão. Eu leio aqui Tiago 5,16. Tiago fala: confessai as vossas culpas uns aos outros. Então a gente vai fazer isso. Confessa aí seu pecado um ao outro aí. Diz que você pisou na bola. Ou não. Brincadeira, fica com medo. Então, confessai a vossa culpa uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, Tiago aqui nos ensinando que a oração de um justo, ou seja, daquele que está em Cristo, que confia nos méritos de Cristo, pode muito nos seus efeitos, nos seus resultados. Então nós cremos nisso. A nossa fé não está, obviamente, que na oração, mas a nossa fé está naquele que pode responder às nossas orações. Então a gente vai interceder, tem alguns assuntos pelos quais nós devemos orar. Orar pelo Ricardo, nosso professor lá do CCSA, que teve um AVC hemorrágico há 2 semanas atrás e ainda está internado na UTI do Hospital Samaritano. Então, orar por ele, orar para que Deus esteja conduzindo esse processo, para que ele possa se recuperar. A esposa dele, a Daniela, sentindo muito isso, né? Está muito abalada, obviamente, não poderia ser diferente. Então, a gente vai lembrar de orar pela Daniela também. Alguém tem algum outro assunto que gostaria que nós estivéssemos orando, intercedendo? A mãe de um colega. Qual que é o nome dela? Mãe do professor Armando. Mãe do professor Armando. Vamos interceder por ele. Doença também, não é isso? Tá. Ok, mãe do professor Armando. Mais algum? Tá. Uhum. Qual que é o seu nome? Meu nome é Márcia. Márcia. Você trabalha na área da saúde? Eu trabalho no Hospital Grávida, Uhum. infantil. Tá. Márcia. Então nós vamos orar pela Márcia, pelo trabalho dela e também pelas pessoas que você acompanha, que perderam a vontade de continuar vivendo em razão das lutas que estão aí atravessando, né, Márcia? A gente vai orar por isso. Mais alguém? Sim? Tá, qual que é o seu nome? Cirlei. Trabalha numa escola e tem enfrentado essa dificuldade também. Aqui na nossa universidade nós temos tido alguns casos assim, né? Isso tem sido preocupante. Em quase todas as nossas unidades a gente sempre tem um caso. A gente tem muitos alunos que nos procuram lá no Proato, alguns com ideação já suicida, já planejando, já tem um plano, já sabe como esse plano pode ser executado. Então a gente tem alguns casos. Foi terça-feira que um aluno da FCI, dentro da universidade, tentou suicídio, tomando muita medicação, precisou ser atendido. Tem vários. Esse tentou, acho que foi terça-feira, né? Então a gente tem vários casos assim. Então é algo que, de fato, nos preocupa, não só na nossa universidade, mas outras escolas, outras universidades estão passando por algo semelhante. Então, acredito que a palestra de hoje vai poder nos orientar bastante a respeito desse assunto, para a gente entender um pouquinho mais.
Então a gente vai ter a palestra, depois a gente vai ter um momento de debate, de perguntas e respostas, uma integração e interação nossa aqui, tá bom? Então, vamos lembrar, orar pelo Ricardo. Reverendo Mário, você pode orar pelo Ricardo? Pelo Ricardo, professor que está na UTI, no Samaritano. Reverendo Christian, você pode orar pela Márcia e o trabalho que ela desenvolve lá, junto com as crianças que fazem tratamento de câncer. Shirley, na escola, a Shirley lida com isso também lá na escola. Deixa eu ver quem pode. Daniel, você pode orar pela Shirley? Ficou faltando quem? A mãe do Armando. A mãe do Armando. Deixa eu ver quem pode orar pela mãe do Armando. Emir, querido, você pode orar? Emir trabalha aqui fazendo as filmagens com a gente, mas já que você entrou no barco, sem problema. Ore pela mãe do professor Armando, que também está hospitalizado. Tá bom, queridos? Então, essas orações breves, mas pontuando cada um desses assuntos e também já preparando o nosso coração para a palestra que teremos, tá bom? Senhor das nossas vidas, Senhor de tudo que temos e somos. Nós estamos, Pai, diante do Senhor, reconhecendo a Tua graça, reconhecendo a Deus do Teu amor, a Tua soberania, Deus, sobre as nossas vidas. E é por isso, Pai, que nós ousamos agora colocar diante do Senhor, Deus, o professor Ricardo, que passa, Deus, por um momento difícil, por um momento delicado. Pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e abençoe, Senhor, os médicos, o hospital, os medicamentos, ó Deus, para que tudo concorra para o reino do professor Ricardo. Abençoa, Deus, também a esposa que acompanha, Senhor, esse momento difícil, ó Deus, derrama a graça sobre esta família. Esta, Senhor, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai Santo, Deus bendito, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Senhor Deus, graças te damos porque tudo que temos de bom provém unicamente das tuas mãos, especialmente a vida, Pai. Senhor Deus, muito nos entristece, sabendo, Deus, como muitas pessoas já não têm mais esperança, já não têm mais desejo de viver, já não tem mais uma razão para sequer levantar quando o dia amanhece, ó Pai. Senhor Deus, nós te suplicamos que tu especialmente abençoes a Márcia, o seu trabalho no GRAAC, usando, ó Pai, para fortalecer, para estimular, para consolar, ó Deus, aqueles que estão ali em tratamento, ajudando aquelas crianças, ó Pai, que estão em estado tão crítico por vezes, usando, ó Pai, dando sabedoria para trazer consolo e conforto aos pais dessas crianças, aos familiares, e dando-lhes, ó Deus, a esperança que provém unicamente de Ti. E, ó Pai, sabemos que a nossa esperança não se limita ao suspiro desta vida, mas a nossa esperança se estende à vida eterna em Cristo Jesus. Ó Deus, dá-lhe, ó Deus, a Márcia oportunidade, ocasião, sensibilidade constante, como certamente já tem dado ao processo, para que seja um instrumento nas tuas mãos para proclamar a verdade da esperança que provém unicamente de Cristo Jesus, nosso redentor. Por isso, ó Deus, nós choramos e já te agradecemos, pois sabemos ser essa a tua vontade, nos usar como instrumento para proclamar o teu Evangelho redentor. Por isso oramos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Deus, pedimos que abençoe a equipe da Escola da Chile, que abençoe esses jovens, traga luz, uma centelha divina para o coração deles e proteja a vida desses jovens na escola dela. Que o Senhor abençoe muito, abençoe ricamente esses jovens, ilumine a mente, o coração, e conduza as ações deles a favor da vida. Amém.
Senhor, nós estamos ainda na Tua presença para te pedir pela mãe do querido Armando, Senhor. Tu sabes, Senhor Jesus, as necessidades que ela tem. Conhece, Senhor Jesus, a sua vida muito melhor do que ela, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, intervém na sua vida, dando-lhe a vitória, dando-lhe saúde e a graça que excede a todo entendimento. Pois assim nós te agradecemos e te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, o reverendo Davi já chegou, nós já passamos então para ele a palavra para proferir a palestra. Ele já está sabendo, a gente vai ter essa dinâmica após a palestra, onde a gente vai poder interagir e perguntar e participar um pouco, tá bom? Se isso daqui deixa... Ótimo, eu quero começar com uma cena aqui de YouTube para vocês. Eu só preciso descobrir qual delas que está mais completa aqui. Porque eu tinha certeza que eu tinha um arquivo comigo e aí eu descobri que não tinha. Tá aqui, é esse. Quantos de vocês aqui vão conseguir entender um vídeo em inglês? Tem vários. A gente vai trabalhando aí a tradução. Ah, tá com legenda, que beleza, alguém fez o trabalho para mim. Foi por milagre. Vamos ver se dá certo. Tá com som? Então vamos lá. Essa cena aqui está acontecendo a um velho programa de televisão, que eu tenho certeza que vários de vocês gostavam e assistiam. Era a emergência hospitalar, né? ER. E provavelmente vários de vocês, quando ainda eram jovens, não tinham cabelo branco, choraram com a morte do Dr. Green, quando o helicóptero caiu com a doutora Corday dentro. Essa cena aqui é quando a capelã resolve que vai cuidar de um médico que está doente. O médico que foi o médico-chefe do hospital está muito doente. E no meio dessa situação aí de doença, ele pede para falar com a capelã do hospital. E a capelã vai lá para conversar com ele. E assim, bom, eu não vou nem comentar, deixar vocês verem. Vamos ver se o som está... Claro que se por acaso o nosso sistema censurar e não deixar passar o vídeo, eu vou descobrir quem é o chato que fica censurando as coisas na universidade. E o professor Mário Sérgio está rindo porque ele está falando que sou eu. Que eu que sou censurador. Sou não, que é isso? Será que é bloqueio mesmo do vídeo? Qualquer coisa dá um refresh. Vamos ver. See his family bleeding, praying. Que legal. Então vamos lá. Aumenta o volume para mim, por favor. Dá para assistir assim. See his family bleeding, praying. I injected the drugs, and he didn't die. He lay there, awake, quivering, lethal doses of 3 different agents, and he was Ele está morrendo, o médico. Parents were crying, claiming a miracle. What happened? The IV infiltrated. The drugs pooled in his soft tissues instead of going into his bloodstream. So I placed another IV, drew up another round of meds, and pushed. And this time, it took him 90 seconds to die. 7 months later, a police officer came forward. The boy was framed for the murder. Não é que tinha sido apanhado, tinha sido... Armaram para ele não tinha cometido o crime. You couldn't have known that. God tried to stop me from killing an innocent man, and I ignored the sign. How can I even hope for forgiveness? I think sometimes it's easier to feel guilt than forgiven. Essa é a parte que eu mais Which gosto. means what? That
Maybe your guilt over these deaths has become your reason for living. Maybe you need a new reason to go on. I don't want to go on. Can't you see I'm old? I have cancer. I've had enough. The only thing that is holding me back is that I am afraid. I'm afraid of what comes next. And what do you think that is? Oh, you tell me. Is atonement even possible? What does God want from me? I think it's up to each one of us to interpret what God wants. So, Minha resposta. do anything? They can rape, they can murder, they can steal all in the name of God, and it's okay? No, that's not what I'm Well, what are you saying? Because all I'm hearing is some new age, God is love, one size fits all crap. No, time for this now. Greg, it's okay. I understand. No, you don't understand. You don't understand. How could you possibly say that? Now you listen to me. I want a real Catholic who believes in a real God and a real hell. I hear that you're frustrated, but you need to ask yourself. No, I don't need to ask myself. I need answers. And all your questions and your uncertainty are only making things worse. I know you're upset. God, I need someone who will look me in the eye and tell me how to find forgiveness because I am running out of time. I'm trying to help. Well, don't! Just get out! Get out! Get out! Julia, come on. Para mim, eu sei que é chocante um pouco a cena, já peço desculpa até pelo xingo ali que apareceu no meio, que não devia incomodar a gente, mas às vezes o escrúpulo incomoda. Mas eu queria que vocês tivessem o choque que eu tive quando vi isso a primeira vez, uns 8, 10 anos atrás. Um programa de televisão de Hollywood que coloca uma pessoa na situação que todos nós sabemos que um dia a gente pode se encontrar, de dizer, para com essa porcaria de vir com religiosidade, espiritualidade, porque é tão bonitinho falar, não, eu não sou uma pessoa religiosa, não participo de igreja, mas sou ligado na espiritualidade. Não, você precisa aprender a perdoar você mesmo. Não, todos nós somos bons, mas chega na hora do desespero, o que a gente quer é alguém que vire para a gente e fale, é possível se reconciliar com Deus, é possível lavar essa culpa, é possível sentir limpo de novo. É possível ter esperança de uma redenção verdadeira e não fake. Porque quer saber? Lá no íntimo, todos nós sabemos quando a religiosidade é fake. No íntimo, lá, quem nós somos, a gente não é facilmente enganado. Eu pensei em tocar um outro vídeo para vocês, mas resolvi que não vou tocar. Que é o vídeo do Seu Jorge cantando Chatterley. Alguém já viu aquilo? Ele começa lá com aquele vozeirão dele, sangue, sangue. E aí ele fala, Chatterley suicidou, Kurt Cobain suicidou, Nietzsche enlouqueceu, e eu não vou nada bem. E a música toda é sobre isso. E você escuta aquela música, de um lado você acha, tem um pouco de humor, mas de um outro lado a corda que está mexendo lá na gente não é legal. Nessa hora, que o Chico Buarque dizia assim, na hora que a vaca torce que a porca torce o rabo. Lembra nos saltimbancos? Pode ser um diabo, ora vejam só. Nessa hora que a porca torce o rabo. Ninguém quer o fake. A gente quer uma possibilidade real de saber que existe esperança verdadeira. A gente quer mais do que uma promessa vazia, mais do que uma redenção estética, mais do que uma cosquinha nas emoções. A gente quer, como no caso desse médico, o que era o drama desse médico? Ele estava pronto para morrer, conhecia a doença dele, ele era um homem que tinha se afastado da religião dele, mas naquele momento ele queria alguém que dissesse para ele se tinha esperança dele fechar os olhos e não ir para o inferno. Porque ao brincar de Deus, ele tirou a vida de alguém que depois ele descobriu que era inocente. Era pontual. Para quem não pegou todo, o contexto é o seguinte, a culpa dele é porque chegou um rapaz
baleado para ele tratar na emergência, e o rapaz baleado tinha matado um policial, supostamente. E ele então preparou um coquetel de injeção e deu na veia para matar o rapaz. Não funcionou, ele preparou outro coquetel e deu de novo, dessa vez funcionou, ele matou o rapaz. E 7 meses mais tarde o policial confessou que eles tinham armado, que o rapaz era inocente. Então a culpa dele é: brinquei de Deus, tirei uma vida e eu estava errado. Mas nesse momento da angústia, o que ele está querendo, que eu achei que isso expressa tão bem? Eu quero um pastor de verdade que me diga que existe um inferno de verdade, um Deus de verdade, mas que é possível a redenção. Quero alguém que me dê uma esperança real, que eu possa fincar os dentes. O tema é suicídio. O suicídio acontece exatamente porque a esperança de algo real se vai. Geralmente o suicídio acontece em 2 situações: total perda de esperança, aonde a pessoa diz, como Jonas, lá no 4º capítulo e no 3º capítulo do livro do profeta Jonas, ele vira para Deus e fala: melhor me seria morrer, quero morrer, tira minha vida. E Deus responde para ele: é razoável essa tua ira? Esse teu desespero faz sentido? Então, o suicídio geralmente tem a ver com a perda total de esperança, de senso de significado. E em outros momentos ele tem a ver com a tentativa muito egoísta de se fazer centro das atenções, às vezes fingindo que vai tirar a própria vida, e às vezes não é nem fingindo, é para valer. Ah, não, ninguém é tão retardado mental, tão louco, que esteja disposto a morrer só para cuspir na cara dos pais ou dos amigos que desprezaram. Infelizmente, sim, às vezes sim. Agora, é lógico, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu tenho que pensar um pouco sobre mim mesmo, né? Então, eu andei pensando essa semana bastante, imaginando o meu velório. Eu sei exatamente o que eu gostaria que alguém falasse no meu velório. Imagina assim, que resolvessem fazer o velório assim, aqui no Mackenzie, né? E vocês estivessem todos lá no velório. Sabe o que eu mais queria ouvir alguém falar no meu velório? Eu queria ver uma vozinha falar assim: olha lá, está mexendo, está mexendo. Porque eu amo a vida. Eu quero estar vivo, eu não quero estar morto. Mas eu sou crente, eu tenho esperança. O dia que eu morrer, eu estou tranquilo com isso. Eu estou pronto para isso, porque sei que vou estar com o meu Senhor. Mas eu não quero a morte, eu quero a vida. Eu escolho a vida. Porque ainda que às vezes não me pareça, eu creio que a vida é boa. Quando a mulher de Jó chegou para Jó, todo desgraçado, depois que Deus deixou o diabo cirandar Jó de forma feia, e a mulher de Jó foi falar com ele, ela virou e disse assim: Jó, cai na real, meu, teu Deus te abandonou. Amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe o que ele falou para ela? Se você for ler na sua Bíblia em português, você vai ver que ele falou assim: ó mulher, não diga tolices, porque se recebemos de Deus o bem, não receberemos também o mal? E tem gente, professor, que acha que, de certa forma, essa leitura do texto sustenta a nossa visão calvinista. Mas ela é equivocada, porque se a gente olhar lá para o hebraico, o que Jó fala é: mulher, não seja louca, de Deus o que vem é bom e não mal. Ele está dizendo: eu não vou desesperar, porque um dia eu ainda vou entender que Deus está fazendo isso para o meu bem. É um ato de fé muito maior, porque ele está dizendo: tudo que vem de Deus é bom, até quando me parece mal. Então, como é que a gente olha para essa epidemia e começa uma discussão sobre ela? Primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer. Quando eu preparei isso daqui, eu preparei para falar sobre suicídio de adolescentes. 2 dias atrás, grande parte, acho que todos vocês estão sabendo, que um aluno atentou contra a própria vida, deixou um bilhete suicida de despedida ali embaixo do McGrath, né? E as nossas câmeras captaram, houve intervenção imediata e tal, ele foi para o hospital, está bem, passa bem.
Graças a Deus, ele estava tentando uma overdose de ibuprofeno, então, menos mal. Graças a Deus que não dá para fazer overdose. Certamente não era um aluno de química, e nem de farmácia. Eu não estou fazendo piadinha, estou falando graças a Deus mesmo, porque seria horrível alguém tentar contra a vida ali acontecer. Mas foi um pedido de ajuda, um desespero. Ele é mais crescente entre adolescentes do que entre gente da nossa geração. Mas é real entre gente da nossa geração também. Tá? Então eu vou usar como trampolim, a pedido do reverendo Judas, e o trabalho que eu fiz para falar sobre a questão dos jovens e adolescentes, porque nós trabalhamos com eles, mas se estende a nós também, a significado existencial para nós, para entendermos, para fazer uma blindagem do coração da gente, para que a gente não esqueça em momento algum daquela postura de que a vida vale a pena, de que a vida é bonita, de que Deus nos deu boas coisas. Até quando estiver com dor. Eu vou fazer isso daí da seguinte maneira. Vou transformar isso daqui, vou usar um modelo médico para explicar. Eu gosto de fazer isso, né? Às vezes eu faço uma apresentação seguindo uma certa forma artística. Hoje eu vou seguir um modelo médico. Então é o seguinte. Os fatos, a patogenia, prescrição e prognóstico. Dos fatos, vamos lá, alguns dados estatísticas que muitas vezes a gente não sabe. A Jason Foundation, os pais, o filho adolescente suicidou e os pais tinham muito dinheiro, herdaram muito dinheiro, acho que seguro de vida, coisa assim dele, e eles criaram uma fundação para estudar o suicídio de jovens e adolescentes, e essa fundação então desenvolve projetos nos Estados Unidos que são muito interessantes para entender e trabalhar na prevenção. Tá? Essa declaração vem deles. É importante que pais e educadores estejam bem informados sobre a epidemia silenciosa. Então, o termo epidemia silenciosa não é meu, não, é deles. De suicídio adolescente, a qual já está em curso há algumas décadas nos países desenvolvidos e agora se manifesta também em nosso contexto. O suicídio pode ser prevenido. Obviamente, quando eles falam em curso nos países desenvolvidos, é porque eles estão falando dos esforços que eles estão fazendo para entender o que está acontecendo aqui também. Porque nos Estados Unidos isso é coisa de 20 anos. Aqui é coisa de 5, 6. Mas eu vou mostrar algumas estatísticas, vocês vão ficar provavelmente tão estupefatos quanto eu. A razão é porque é muito difícil para os adultos entender o que é que uma pessoa tão jovem, tão cheia de esperança, tão cheia de benefícios, de benesses, o que levaria essa pessoa a desesperar da vida ao ponto de tirar a própria vida? O que poderia ser tão grave assim? Nem sempre é fácil entender. A gente espera as mudanças de comportamento e tudo, é parte da adolescência, mas para alguns jovens, parece que o suicídio tem se mostrado cada vez mais como a única opção. E a gente precisa saber reconhecer os sinais e saber que tipo de ajuda se busca e que tipo de ajuda se dá. Senão, nós vamos ver isso crescer a níveis de crise de saúde pública. Se já não estão chegando lá, porque se alguém daqui for da área da saúde, vai ter facilidade de perceber que, do ponto de vista do que determina uma crise de saúde pública, nós já estamos na beira. Tá? Então, vamos lá, os fatos. Segunda maior causa de morte entre jovens nas idades de 10 a 24 anos nos Estados Unidos. O suicídio é a segunda maior causa de morte também entre as idades de 12 e 18 anos. Mais adolescentes morrem nos Estados Unidos, esses são dados americanos, tá? Mais adolescentes morrem por suicídio do que por câncer, doença cardíaca, AIDS, doença congênita, infarto, pneumonia, gripe e doença pulmonar, todos juntos, anualmente nos Estados Unidos. Algum de vocês tinha ideia de que era desse jeito? Diariamente nos Estados Unidos, são registrados uma média de 3.470 tentativas de suicídio por jovens de ensino médio. Nosso velho colegial. Se você considerar os números do Fundamental 2, aí eles ficam piores, não melhores.
Ou seja, tem mais adolescente no começo da adolescência do que no final da adolescência atentando contra a própria vida. Só que aqui está falando das tentativas, né? Escuta isso. 4 de cada 5 adolescentes que tentaram suicídio manifestaram sinais prévios, reconhecíveis, identificáveis. Em 2007, a média de morte de adolescentes por suicídio foi de 9,6 para cada 100 mil jovens. Tá? Em 2011, subiu para 10,9 para cada 100 mil jovens. Estatisticamente, esse salto, num período de 5 anos, é extremamente significativo. As estatísticas quanto às tentativas de suicídio entre alunos do ensino médio são, de fato, ainda mais alarmantes. 15,8% dos alunos nos Estados Unidos de ensino médio afirmam já ter contemplado suicídio. 12,8% chegaram a planejar alguma coisa para tirar a própria vida. 7,8% tentaram suicídio uma vez ou mais, e 2,4% chegaram a fazer tentativas de suicídio que demandaram socorro médico. Sabe por que eu sou muito cuidadoso com dar essa palestra? Eu já cheguei a ir para Brasília para dar essa palestra no colégio lá e ter que dizer com muito desconforto antes de começar a palestra que eu não poderia palestrar porque tinham alunos presentes no auditório, porque uma mãe, contra as instruções que foram dadas, levou 2 filhas e um filho para assistir a palestra. Com muito cuidado tive que explicar que eles tinham que sair. Sabe por quê? Não pode dar ideia, né? Sabe, esse negócio de dar ideia, ele é confuso. Ele é igual o rapaz que chegou numa igreja, em culto de quarta-feira, de reunião de oração, e ele disse: irmãos, eu quero que vocês orem por mim, porque eu tenho tido pensamentos impuros quando vejo a irmã fulana passar. Na semana seguinte é 20, com o mesmo pecado, pedindo oração, porque você dá ideia. E o suicídio, a gente sabe, existe um fenômeno que chama cluster suicides, dá ideia. Então essa já é uma palestra arriscada para dar, porque você mostra o quão comum está virando. Algumas pessoas vão olhar e falar: olha, não tinha pensado, começa uma saída legal. Então é o seguinte, se qualquer um de vocês aqui tentar, que dê certo, senão, vocês vão ver. Agora, eu vou mostrar alguns números do Brasil. Bom, primeiro aqui, os sinais prévios, né? Já foi. Então vamos para o próximo. O mais difícil é porque nós não temos exatamente as fontes tão claramente definidas como lá nos Estados Unidos. Então a gente vai trabalhar com fontes que tinham outro objetivo primário, mas acabam cobrindo os dados. Então eu estou usando o mapa da violência, porque ele é bem conveniente para isso, porque ele lida com algumas das coisas. Em números absolutos, foram 2.898 suicídios de jovens de 15 a 29 anos em 2014. O Brasil tem a 8ª taxa mais alta de suicídio do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Vocês sabiam disso? A gente pensa só no Japão, né? De fato é muito alto no Japão. Um dos países escandinavos tem uma taxa alta, mas o Brasil é o 8º. A gente não gosta de se orgulhar que nós somos a 8ª economia do mundo? Sim, também é o 8º lugar onde as pessoas se matam. Em 12 anos, a taxa de suicídio no Brasil, na população entre 15 e 29, subiu de 5,1. Lembra que nos Estados Unidos subiu de 9,6 para 10,9? No Brasil subiu de 5,1 por 100 mil habitantes para 5,6 em 2014. Isso é quase 10% de aumento no período de tempo. Em 1980, a taxa de suicídio na faixa etária de 15 a 29 era de 4,4 para 100 mil. Chegou a 4,1 em 1990. Acho que o Brasil estava muito feliz na época dos caras pintadas, né? Na época do... Não sei, devia estar todo mundo mais tranquilo. Até 2000, 4,5. Mas olha aquele número que eu te dei ali, de 2014. O crescimento é de 27,2%. Quem aqui nasceu depois de 1980? Eu tinha certeza que tinha alguns de vocês. No seu ciclo de vida,
subiu 27,2% a taxa de pessoas que chegam no desespero. Agora, vamos voltar lá para aquele vídeo inicial, né? Me dá um pastor de verdade que acredite no inferno e no céu e, portanto, possa me dizer se é possível fazer paz com Deus. A mensagem do Evangelho é o antídoto para os nossos alunos e para nós, para ensinar que até quando a gente estiver naquilo que a gente chamaria do inferno aqui na Terra, nos nossos piores momentos, a mensagem do Evangelho vem como algo real, que diz que a reconciliação é possível, que o perdão existe, que eu não preciso atentar contra a minha própria vida, que antes disso eu posso confiar que Deus é que cuida. Agora vem a surpresinha para vocês. Nos estados do centro-oeste e norte brasileiro, mas gozado, não é lá que todo mundo é amigo de Gaia, não é lá que todo mundo está vivendo uma vida saudável, mais primitiva e tal. Nos estados do centro-oeste e norte, a taxa de suicídio de jovens é maior. E aí muitos especialistas dão a desculpa dizendo que é por causa dos índios. Só que aí você tem o seguinte problema. Se for por causa dos índios, milita contra aquele mito de que o silvícola é extremamente feliz. Mas será que é por causa dos índios? Será que numa população de 22 milhões, 200 mil é estatisticamente significativo para mexer uma estatística dessas? Mas é lá que a taxa chega. Olha o Mato Grosso do Sul, 13,6. E o Amazonas, 11,9. O que é a patogenia? O que está errado? O que é que está acontecendo que está ficando pior? Vamos identificar? Lógico, vocês querem saber o que é o desenhozinho aqui. Desenho é uma tentativa criativa de dizer que nós estamos vivendo no... Agora eu vou descobrir quem aqui gosta de Stranger Things. Estamos vivendo no upside down world, no mundo de ponta cabeça. Mas está mesmo, as coisas estão viradas. Porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento. E porque o Espírito Santo parece estar deixando a coisa chegar cada vez mais longe. E porque a gente sabe que vai chegar um momento em que o amor vai ter esfriado no coração de quase todos. Mas não vai haver desespero. Bom, vamos lá. Qual que é a patogenia? Em Romanos 1, 25, tem uma frasezinha, eu não vou fazer a exposição toda do texto, porque já fiz em outra ocasião para vocês, e acho que a maioria de vocês consegue lembrar. Mas é o texto que descreve o que eu chamo da inversão moral que subjaz toda a nossa sociedade ocidental. Aquela inversão moral que começa lá sendo descrita como uma rebeldia, algo que nos tira de uma situação de gratidão e culto e nos põe numa situação de medo e culpa, como Freud bem descreveu. Ela inverte a nossa polaridade em relação a Deus, a gente passa a fugir de Deus. Para esconder de Deus, a gente vira idólatra, começa a falsificar raciocínios, falsifica os raciocínios, Deus entrega a gente vai ficando cego, vai emburrecendo e eventualmente cai em imoralidades grandes. É isso que Romanos 1 descreve. Ao descrever isso, essa frase, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eu acredito que se a gente quer enfrentar o suicídio de verdade, naquela atitude que aquele médico estava demandando, tem que reconhecer que o ato de desespero do suicídio é um ato de negação de Deus. Eu quero ser muito misericordioso com quem tentou suicídio e falhou. Eu quero ser muito misericordioso com a família que perde alguém para o suicídio. Mas o suicídio eu quero entender pelo que ele é. Ele não é um mero tiltzinho na cabeça. Ele é um ato de rebeldia contra o doador da vida. Ele é um atentado contra aquilo que há de maior que a nossa própria vida. Ele é uma inversão moral. E nesse sentido ele é sobretudo uma ofensa a Deus. Não é à toa que na Igreja Católica Romana eles consideram como se fosse um pecado imperdoável. Por questões exegéticas, os protestantes não consideram assim. Porque a Bíblia não diz em lugar nenhum que o suicida vai para o inferno. E o raciocínio das pessoas é assim, mas o suicida não teve tempo para pedir perdão, então ele vai para o inferno. Então, meus caros, vocês estão tudo frito e eu também, porque a gente deve ter esquecido algum pecadinho, não esqueceu não? Quer dizer que se não pediu perdão, vai para o inferno. Tá, isso eu esqueci.
Não é o nosso perdão que nos perdoa. O perdão é o reconhecimento da minha dependência da graça de Deus para me perdoar. Mas o perdão foi comprado na cruz. E o Deus que perdoa os pecados que eu já cometi consegue perdoar até quem atentou contra a própria vida. O ponto não é esse. O ponto é que esse é um ato horrível de rebeldia que cessa todas as outras oportunidades. O velhinho que estava morrendo ali disse, meu tempo está se esgotando. Certo? O suicida esgota seu tempo com a morte súbita. Agora, vamos tentar entender um pouquinho melhor essa patogenia. A inversão moral que nós queremos, nós submetemos o mundo ao nosso redor, e infelizmente até cristãos submetem filosoficamente os seus alunos a viver num contexto de inversão moral que se manifesta da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem naturalismo tácito. Mesmo aquele que diz, eu não sou um naturalista, eu acredito que existe um Deus, mas eu faço ciência como se o mundo fosse um universo fechado de causa e consequência. Se o mundo é um universo fechado de causa e consequência, com ênfase no fechado, então, na melhor das hipóteses, ele é um relógio que alguém deu corda, mas hoje funciona sozinho. E se eu quiser dizer que não precisa de relojoeiro também, eu digo. Dá um jeitinho lá de falar que se deu corda sozinho, ou que foi alguma geração espontânea. Eu invento alguma história. Mas esse naturalismo milita contra qualquer afirmativa de que existe valor, de que existe esperança, de que existe perdão. Como é que um naturalista mitiga a sua culpa? Não tem jeito. Vamos lá, nós dois somos dois naturalistas céticos, materialistas completos. Tá? Cara, eu não presto. Somos ruins, né? Vamos descer o sarrafo no Judas, bater nele, tirar o que ele tiver. Porque se você parar para pensar com honestidade, dentro dos pressupostos essenciais do naturalismo, de que o universo é o pano de fundo de toda a realidade, não existe qualquer narrativa maior do que o aqui e o agora. E se o agora estiver doendo? E pior, né? Eu posso fazer parecer um ato de misericórdia, né? A minha qualidade de vida está danificada, então, se você for uma boa profissional de saúde, seu propósito é aliviar o meu desconforto, você me dá os remédios que eu preciso para conseguir fazer efetivamente. Desde que eu deixe claro em vídeo que eu realmente quero, para não parecer que você forçou, você faz o coquetel para mim e me ensina a injetar. E isso é um ato de bondade e misericórdia, protegido por lei em mais de 12 países hoje do mundo. As premissas do naturalismo vão nos deixar vulneráveis, e não é à toa que à medida que as pessoas abraçam mais essas posturas naturalistas, a gente vê esse tipo de coisa crescendo. Alguém leu a notícia que parece que ontem ou antes de ontem na Inglaterra a primeira morte registrada por um caso de confusão de gênero? Não. Um homem, né, chegou no hospital e pediu para ser atendido por um médico, sentindo tremendas dores abdominais. E o médico examinou, não conseguia identificar o que era. Pensou algum tipo de obstrução, ou alguma coisa desse tipo, porque ele estava com o estômago muito distendido. Mas como era homem, no prontuário dizia que era homem, tinha uma genitália que pelo menos na roupa de baixo dava para perceber, e tinha um pouquinho de cabelo na cara e tudo, nunca ocorreu ao médico de perguntar se ela estava grávida ou não. E como os documentos e o registro eram legalmente como homem, o médico colocou sobre observação. E depois de horas e horas sob observação em trabalho de parto, a criança morreu dentro dela. Que mundo de cabeça para baixo, né? Tudo que precisava era ter chegado e dito, olha, eu sou mulher. Será que eu estou grávida? Bom, vamos ver. Vamos fazer uma cesariana. Porque já tinha, ela era alguém que tinha passado por cirurgias e tudo isso daí, né? Mas se o universo é tudo que existe como pano de fundo,
tudo me é permitido. Aliás, quem foi que falou isso? Quem foi que disse, se Deus não existe, tudo me é permitido? Os dois. Se Deus não existe, tudo me é permitido. Bom, a outra parte dessa inversão moral é a proposta de autonomia, né? O homem, o ser humano individual, como legislador final de toda a realidade. Se eu sou legislador final de toda a realidade, não tem alguém para fazer arbitração externa? Quando eu for desafiado a um ponto no qual eu não consigo aguentar, o que eu faço? Quando eu era menino e estava no campo de futebol e não gostava do jeito que meus amigos estavam jogando e a bola era minha, o que eu fazia? Vou para casa, certo? A vida não me trata do jeito que eu quero. Quando eu era adolescente, aqui no Brasil, eu gostava, até mais do que lá nos Estados Unidos, porque quando eu estava triste eu cantava, você vai de carro para a escola, ela só vai... Não, como que é? Você vai de carro, eu só vou a pé. Você tem milhares de amigos, eu só tenho o Zé para conversar nas tardes de domingo. E eu pensei, a vida não presta, ela não gosta de mim. A gente pensava, a vida não presta, ela não gosta de mim, mas a gente achava Shakespeare louco por colocar que Romeu e Julieta se mataram juntos. Aquilo lá para a gente era teatro mesmo. Ninguém falava, a vida não presta, vou levar a bola para casa. Mas hoje em dia, o peso de colocar cada pessoa como árbitro final do certo e do errado de toda a realidade parece libertador, certo? Mas eu tenho certeza que quando você entra no carro, fala para sua esposa, querida, onde você quer comer? De vez em quando ela virá para você e falar, onde você quiser, meu bem, é bom. Mas se ela nunca decidir sempre jogar em cima de você, em algum momento isso vai começar a gerar ansiedade. O que ela não quer me falar o que ela gosta ou ela não tem gosto? Será que ela vai ter prazer no lugar que eu vou levar? Ela gosta de churrasco ou ela preferiu uma massa? Será que devia ir numa cantina? Vai chegar uma hora que você não quer ser o árbitro final. Aliás, a gente gosta de compartilhar a arbitragem. Pior ainda quando a gente está falando do significado das coisas e da vida. Imagina o que é carregar o mundo nas costas, tendo que ser o legislador final de tudo que é certo ou errado. Só acrescenta peso. Não é à toa que o seu Jorge fala, eu não vou nada bem. Mas é pior. A gente então, com medo, pressupondo que não existe nada mais como pano de fundo, exceto a realidade natural, e que ser o árbitro final de todas as coisas é difícil, a gente delega ao Estado a arbitragem das nossas vidas e, eventualmente, até da moral. E a gente abraça o estatismo, porque a gente transforma a sociedade humana como o mediador final e a referência de predicação. É por isso que eu sou tão anti-estatista, não anti-Estado, anti-estatista. Porque, só uma curiosidade, eu deixei passar de bobeira. Vamos lá, um expert. Por que eu ilustrei com aquela figurinha esse slide aí? Conta para os nossos amigos o que é aquilo. Um ídolo. Porque a inversão moral é uma idolatria. Onde eu tenho uma idolatria naturalista, uma idolatria de autonomia humana e, em última instância, uma idolatria do Estado, da sociedade, como se qualquer um desses pudesse. Mas sabe qual que é o problema de ídolo? Todo ídolo é fake. Ele não paga a conta no final. Eventualmente ele falha. Por isso que todo relacionamento com o ídolo é um relacionamento de devoção e ódio. Não é? Eu conheço muita mulher que já se ajoelhou diante do Santo Antônio e com toda a devoção beijou o rosto do santinho e pediu um marido. Quando não veio, botou ele de ponta cabeça num copo d'água. Amor e ódio. Porque o ídolo é mudo, ele não pode pagar o que eu estou pedindo. Mas essa idolatria prende a pessoa. Bom, Romanos 1, que eu já mencionei, né? É onde está a origem dessa inversão.
Agora eu vou pular isso daqui, porque eu já cobri com vocês em outro momento e com os alunos eu quis cobrir. Nessa inversão moral, 3 coisas interessantes acontecem. Há uma redefinição da própria natureza humana. Há uma redefinição do conhecimento, do que é conhecimento. E acontece o que eu chamo de redefinição escatológica. A esperança, quando fala de escatologia, a gente está falando da esperança futura. A esperança fica redefinida. As esperanças que você conhece dentro de uma vida com significado, da ideia de significado e tudo, são esperanças de significados mais profundos, de amores maiores, de conhecimento maior, de mais. Se você perguntar para uma pessoa cheia de esperança o que você espera, ela vai dizer mais e mais. Mas nessa redefinição idólatra, essa esperança fica completamente redefinida. Às vezes em termos materiais, às vezes em termos estéticos e às vezes meramente em termos de prazer. Mas sempre uma redefinição que me deixa vazio no final. Então, uma redefinição hedonista da esperança. A vida existe para eu viver emoções e ter prazer. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, já é isso que basta. Ou então, será que os Miltons, os tons de seus sons geniais nos salvarão dessas trevas e nada mais? Redenção pelo estético. Mas todas essas coisas me deixam vazio no final. Até o prazer, não é? Aliás, não é à toa que muitos suicídios acontecem exatamente depois do prazer e do êxtase. Meu priminho Maurício, de 18 aninhos de idade, quando eu ainda estava no comecinho do meu ministério, há quase 30 anos atrás. 19 aninhos de idade, a namorada tinha ficado grávida, os pais tinham encorajado os dois a casarem, eles casaram, 2 famílias que tinham posse, condições de ajudar a cuidar, os dois eram, o rapaz e a moça, bem inteligentes, já estavam na faculdade, ali com aquela idade, e alguma coisa estava ficando bagunçada. Um dia Maurício discute com a esposa dele, larga a esposa e o bebê recém-nascido em casa, e vai para o sítio lá da família fazer uma festa. Vai lá, faz uma festa, chama amigos, moças e bastante droga. E depois que ele encheu as narinas até o fundo e fez sabe lá o quê, vai, entra na casa dos pais dele, deita na cama que compartilhava a parede com o quarto do casal, pai e mãe, se encosta na cabeceira e tira uma arma, um 38, e tira a própria vida. Ali. Lógico, um dos médicos da família chegou a falar, porque depois da droga veio um down, deve ter vindo down na depressão, e ele fez. Mas tudo isso vai me deixar vazio depois. Não é à toa que a gente está vivendo numa sociedade que experimenta tamanho desespero. Eu vou pular isto e vou direto para a questão da prescrição. O que é que a gente faz? O que dá para fazer a respeito? Eu acredito que a única prescrição aqui para essa situação é: nós precisamos ensinar as pessoas que o Evangelho propõe que eu não me conforme com esse tempo de desespero. Que Paulo vai colocar como: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém que diz, esse mundo é governado por um Deus que tem uma vontade que é boa, agradável, perfeita, tem muito mais chances de dizer, então eu vou ter esperança até quando tudo estiver parecendo ruim ao meu redor, porque as coisas vão mudar, vão ser diferentes e vão melhorar. A luta mesmo para a gente é contra a inversão. É a inversão que rouba a esperança. É a inversão que faz as pessoas acreditarem na mentira. E a vida, de fato, não tem sentido quando dentro da mentira.
Então a nossa luta é contra a inversão. A cosmovisão cristã, no Mackenzie, ela propõe, isso daqui está no nosso planejamento estratégico como posição, isso daqui é o que é chamado de nossa identidade institucional. Quando no contrato de trabalho que a gente assina, diz, eu reconheço que o Mackenzie é uma instituição... Isso daqui está lá. O que é? Isso não é imposto a ninguém. Ninguém aqui só é contratado se disser que acredita nisso. Mas ninguém aqui será contratado se não disser que sabe que no Mackenzie esse é o princípio que guia. Você não precisa individualmente, pessoalmente, receber por imposição isso, mas precisa estar ok de saber que está trabalhando numa instituição onde é isso que nos motiva. E o que é? Nós cremos que Deus é a referência de toda a realidade. O pano de fundo de tudo é Deus. E que ele tem um reino, o reino dele se manifesta em todas as áreas. Note que os 3 pontos que eu falei da inversão estão combatidos aqui dentro. Essa realidade deve ser compreendida pela estrutura criação, queda e redenção. Ou seja, um mundo criado com intenções boas está em desordem e tudo é passível de ser redimido. Um senso positivo daquilo que é criado, um realismo quanto ao estado das coisas e uma esperança quanto às possibilidades. Isso que nos move. O nosso objetivo, então, no combate a esse senso de desespero que leva alguém a se desesperar da própria vida, ela não é só sobre discutir os fatos e as ideias. Discutir os fatos e as ideias faz parte, é a porta de entrada. Mas se parar aí, pode deixar o resto intocado. A gente quer chegar no nível mais profundo das narrativas que competem pelos corações dos nossos alunos, os seus significados. Porque alguém tira a vida e atenta contra a própria vida quando perde a esperança ou o significado. Essa é a segunda coisa. E não adianta, a gente sabe que o que mexe com as pessoas são narrativas e não fatos puros. A gente tem pelo menos algumas 3 pessoas que eu identifico de imediato aqui, que são da área da física, né? Um professor, 2 alunos de pós, que são meus filhos, que são dessa área também. O que é que fez com que o Carl Sagan fosse tão cativante? Como físico, ele era excepcional, ele era melhor que Stephen Hawking, que outros? O que é que faz com que ele seja a primeira pessoa que vem na cabeça quando alguém fala de cosmologia? As histórias dele. Né? As histórias, a narrativa, a capacidade dele de fazer uma narrativa. É isso que conquista o coração. Nós estamos lutando pelas narrativas e nós precisamos construir e mostrar a narrativa mais maravilhosa que existe, que é aquela que produz esperança e significado. É nesse nível que nós precisamos trabalhar. Tá? Aqui no Mackenzie. Isso significa que a gente precisa educar para a contracultura. Não educar as pessoas para serem vaquinhas e nem educar as pessoas para serem tolos de acordo com a última onda de loucura. Você ensina um cara por 4 anos que ele tem que ser rebelde, que ele tem que exigir e fazer demandas, que a luta dele todinha é emancipatória, tá? Todo relacionamento humano e social é um jogo de poder, e esse jogo precisa ser entendido dialeticamente, e depois você põe ele lá no mercado. Ele só vai conseguir trabalhar se for trabalhar em ONG ou organização social, porque em qualquer outro lugar do mercado de trabalho, ele não é muito produtivo, não. Por isso que falam, né? Todo mundo é comunista na universidade, quem não for, não está vivo. Todo mundo, quando sai da universidade, deixa de ser comunista, a não ser que seja tonto, né? É a brincadeira. Mas o ponto é esse. O ponto é, nós temos que usar a oportunidade que temos aqui para comunicar aos nossos alunos uma educação diferente. Que não fica reproduzindo aquilo que está gerando a porcaria que está gerando. Nós temos a chance, como Mackenzie, de educar o ser humano, que nós acreditamos que é criado à imagem e semelhança de Deus, então ele tem dignidade intrínseca, mas ele está decaído, e ele precisa ser não só aperfeiçoado, mas redimido.
Então não é uma religião vazia como aquela que aquela capelã queria passar para o cara, mas é de dizer que existe perdão, existe reconciliação, que passa por reconhecer o mal, mas vai muito além. Nós podemos ensinar isso. Isso significa educar os nossos alunos, sabendo que eles são imagem e semelhança do próprio Deus, para o exercício pleno das suas potencialidades, dentre as quais a cidadania. Não é só educação cidadã, é mais. É a plenitude das potencialidades. E esse é o desafio que hoje isso é contra a cultura. Agora, o prognóstico é legal. O prognóstico é bom. O texto aqui fala que as armas da nossa milícia não são carnais. Há muito crente, especialmente com tendências mais dentro de igrejas mais pentecostais, já começa, ô glória, porque as nossas armas são poderosas, amém, aleluia, poderosas para destruir as fortalezas. A pessoa já quer gritar glória de pé. E aí fala, anulando nós os sofismas e a altivez de quem se levanta contra o conhecimento de Deus. Essas são as fortalezas que a gente tem que destruir nesse mundo, sofismas que estão enganando todo mundo e levando a nossa juventude até o suicídio. Essa é a nossa luta. E nessa luta, a gente vai ensinar de cabeça para cima. Se o mundo está de cabeça para baixo, o que nós queremos ensinar aos nossos jovens a respeito deles mesmos, a respeito um do outro, a respeito do mundo, nós queremos olhar para que eles entendam a dignidade que provém do próprio Criador, e que ninguém se esqueça dessa dignidade, mas que eles tenham realismo quanto ao estado atual das coisas. Está bagunçado e tem que arrumar, tem que limpar esse mundo, tem que botar em ordem. Não precisa ficar olhando com olhos de leite condensado, com lente cor-de-rosa. O mundo está errado, precisa melhorar. Mas o bom de tudo é que existem propósitos redentivos de Deus para o mundo, e a gente pode ter um papel nisso, a gente pode fazer as coisas melhores. Então nós vamos ensinar para os nossos jovens o realismo que vai impedir que eles tenham as decepções que levam ao desespero, mas vamos ensinar para eles, ao mesmo tempo, uma esperança que encoraja e fortalece. Nós vamos ensinar para os nossos jovens, quer nos colégios, na universidade, nós vamos impedir que a quebra da lei maior, que é o amor, faça com que um jovem ou um adolescente esvazie o outro de seu significado, mediante a maldade, a humilhação, o que chamam de bullying e todas essas porcarias. Nós vamos ensinar que isso não tem lugar. Nós vamos ensinar uma verdadeira alteridade, porque ela decorre da nossa própria identidade, de quem nós cremos que somos, de quem nós queremos ser, porque ela faz parte da nossa esperança. E nós vamos oferecer para os nossos jovens um modelo para que eles acreditem que é possível ter esperança quanto a nós mesmos, quanto aos nossos relacionamentos e quanto ao mundo ao nosso redor, mesmo quando estivermos no lugar mais escuro. E nós vamos ensinar um passo a mais, que a esperança vale a pena. O problema não é só ter desespero, é achar que não vale a pena ter esperança. E a gente precisa ensinar que a esperança vale a pena. Agora, no final das contas, quando Paulo estava falando com Agripa, o rei, o Agripa vira para Paulo e fala, olha, por pouco me persuades a fazer cristão, você está quase me convencendo. E o Paulo responde, assim quisera Deus, que por pouco ou por muito, não me importa, não apenas tu, ó rei, porém todos os que te ouvem, se tornassem assim como eu sou, exceto pelas algemas. Bacana, né, Paulo, falar desse jeito? Eu tenho que ser sincero. Eu posso ser chanceler, eu posso estar como chanceler, mas eu sou pastor. Eu queria que as pessoas se convertessem a Jesus Cristo. Mas eu sei que vai ter gente que vai ouvir a mensagem e aproveitar partes dela, mas não vai, talvez, chegar a esse ponto. O meu anseio final é esse. Mas a nossa responsabilidade imediata, para que nós não neguemos aquilo que nós dizemos que somos, é reconhecer os sinais de desesperança ao nosso redor. Aqui a ênfase é nos alunos, porque estou falando para professores, mas eu vou dizer em nós mesmos também. Aprende a reconhecer os sinais de desesperança e nunca os ignore. Porque sem esperança
o risco já existe. Tá? Porque esse mundo tornou fácil demais considerar essa hipótese de levar a bola para casa. Eu só não vou perguntar quantos aqui nunca pensaram em suicídio, porque eu não quero envergonhar os vários que não vão levantar a mão. Tá? Assim como eu. Aprender a comunicar com clareza o que oferece para os nossos jovens significado e esperança. Nós estamos aqui para mexer com a narrativa deles. Tem conteúdo a ser passado, mas nós estamos aqui para oferecer formação, não informação. Se os alunos passam pela sua sala de aula e saem com conteúdo e a narrativa deles não foi tocada, vou brincar malvado, tá? Se os alunos passam pela sala de aula, magnífico vice-reitor, e o professor ou uma professora dá uma aula que passa informação, mas deixa intocada a narrativa de vida, será que essa aula não podia ser substituída por um vídeo, uma teleaula, ou quem sabe um tempo lendo na internet, pesquisando por conta própria? Então, se a gente não continuar mexendo com a vida e com as narrativas dos nossos alunos, estamos provando que somos supérfluos na profissão, né? Tem gente que acha que a educação, como nós conhecemos, vai acabar nos próximos 30, 40 anos. Vocês sabem disso. Vamos provar que não vai, porque ninguém vive sem narrativas. São as narrativas que nos dão significado e esperança. E vamos saber que Deus nos colocou aqui para oferecer exatamente a grande narrativa de um mundo cheio de significado e esperança. E vamos aprender a intervir com carinho, com amor, toda vez que a gente perceber o sinal de perigo em qualquer um dos nossos alunos e qualquer um ao nosso redor. Algumas dicas bem práticas, tá? Esperança e significado. Comunique sempre para os alunos, filhos, de forma explícita ou tácita, aquilo que confirma o significado individual e alimenta a esperança. Não há nada mais poderoso nisso do que o Evangelho, mas a mensagem do Evangelho tem reverberações de esperança que se esticam muito além, que se aplicam de forma mais ampla. Não aquela esperança tola que diz, você é uma boa pessoa, você é a melhor coisa que existe. Não. Mas aquela esperança que de fato diz, não importa quão ruim a situação ou a circunstância. Nós temos algo que ninguém pode tirar, que é a nossa alma. É a Helen Keller. Alguém lembra daquele maravilhoso poema da Helen Keller? Tiraram os meus ouvidos, mas Beethoven com a sua música já havia me inspirado. Tiraram meus olhos, mas Milton com o seu paraíso já havia me mostrado o que é a vida. Tiraram minha língua, mas eu havia falado com Deus na infância. E tendo isso, eu tinha minha alma, e tendo minha alma, eu tinha tudo. Então, nesse sentido, comunica com clareza isso. Ameaça de suicídio. Leve sempre a sério qualquer declaração. A nossa tendência, por causa da autojustiça da gente, é assim, se a gente achar que não é uma afirmativa crível, uma ameaça crível, a gente faz barato, a gente despreza. Eu nunca me esqueço um caso de uma psicóloga que estava desenvolvendo uma técnica, que é a técnica de reflexão, onde você repete para o paciente tudo o que ele está falando que vai fazer, para forçá-lo a refletir do outro lado. Mas num uso errado disso, alguém virou e falou, eu vou chegar em casa, vou pegar meu 38, botar na cabeça e dar um tiro. E ela virou e falou, então você está me dizendo que vai chegar em casa, abrir a gaveta, tirar o 38, colocar na cabeça e dar o tiro. Ele falou, saiu de casa, pegou o 38, botou na cabeça e deu o tiro. Porque, na verdade, ela não fez reflexão com ele, ela só reafirmou junto com ele. Leve a sério qualquer ameaça. É melhor a gente pagar o mico do que correr o risco de deixar a situação chegar onde não tem mais retorno. Não chame a atenção excessiva, no entanto, porque quando chama a atenção excessiva, se for só fingimento, você está supervalorizando. Então,
Alguém me ensinou muito cedo no meu ministério que quando acontecia esses casos aí que você está numa igreja, especialmente em alguns tipos de igreja, e alguém começa a estribuchar no chão, dizendo que está possesso por um demônio, falar com voz estranha, e você não está... Você olha, você fala... Alguém virou para mim e falou, faz assim, vira e fala, ó, todo mundo afasta um pouco, dá espaço para respirar, vamos tirar a roupa todinha para o corpo respirar mais livremente. E eu descobri que essa técnica funciona. 95% das vezes, de repente, quando você fala, vamos tirar a roupa, a pessoa, onde estou? Onde estou? Então você não quer fazer uma supervalorização para não correr o risco de estar encorajando a pessoa que está tentando chamar a atenção. Mas você não pode ignorar sobre o risco de cometer algo ruim. Então, o que você faz? Quando você ouvir alguém dizendo, queria morrer, odeio minha vida, não vou mais estar aqui para incomodar, vocês não precisam se preocupar que eu não vou mais estar aqui para incomodar depois. Isso é sempre preocupante. Fique de olho, não supervalorize, não ignore. Tá? Outra coisa é tentativas repetidas. Aqueles que já tentaram suicídio têm um risco 5 vezes mais elevado de repetir a tentativa de uma forma mais efetiva depois. Eventualmente consegue. Comportamento autodestrutivo é sempre sinal de alarme, por palavras ou atos. Lembra de uma outra coisa? Pessoalidade é amor. São pessoas que motivam pessoas. Deus nos criou como seres essencialmente relacionais. E Ele é a coisa que mais motiva a gente, a única capaz de nos motivar em todos os sentidos, mas nós temos a capacidade de motivar as pessoas e de fazer diferença. Nós temos um efeito redentivo na vida das pessoas. Claro, quem redime dos pecados e dos juízos é Jesus Cristo, na aplicação do ato dele na cruz. Mas ele nos ensina que nós podemos ser participantes de abençoar um ao outro quando a gente tem esse efeito redentivo, num sentido limitado, na vida de alguém. Então, essa capacidade de, no envolvimento pessoal, honesto, sincero, nós muitas vezes nos tornamos o colete salva-vidas para aqueles jovens que estão em situação de risco. E provavelmente a habilidade mais difícil de ser desenvolvida hoje, especialmente com criança e com jovem. Vocês sabem, né? A gente sabe secretamente que todos os nossos alunos são retardados, né? Todos eles são burros. Toda criança é deficiente, incapaz de entender as coisas, não é? Afinal de contas, especialmente criança pequenininha, a mente deles nem sabe pensar de forma abstrata, só pensa concreta. E a maioria dos nossos alunos são idiotas, né? Nós é que somos os bons. Por isso, a gente não gosta de ouvir as besteiras que eles ficam falando. Afinal de contas, nós sabemos que a voz mais bonita do universo é a nossa própria. Aprende a ouvir. Aprende que até uma criança tem alguma coisa para ensinar. Olha, eu já tive muito erro e muito acerto, mas muito erro no meu ministério aí em 3 décadas. Mas um dos maiores acertos que desde o começo do ministério Deus me ensinou e eu faço até hoje é que eu prego para as crianças da minha igreja e eu não as trato como se fossem mais burras que eu. Eu considero assim, eu olho para aquelas crianças de 3, 4 anos de idade e digo, eles só não têm o ferramental que eu tenho, mas provavelmente a velocidade de processamento deles é igual à minha ou mais. E aí eu trato dessa forma. Ouça. Escuta. Você é capaz de salvar uma vida por ter ouvido alguém. Aprenda isso. E uma pessoa tem 100% mais chances de deixar você tocar na narrativa de vida dela com as suas verdades, se ela sentir que ela foi ouvida. Reverendo, tá aí. Pode fazer pergunta. Eu tenho uma preocupação, eu trabalho na FCI, na engenharia, ciência da computação, e há 2 semanas atrás, antes de acontecer isso na terça-feira, eu conversei na sala dos professores que estava preocupado pela quantidade de alunos
se aproximando em prova, dizendo, professor, meu celular vai tocar porque eu estou tomando um remédio para ansiedade, porque eu tenho um síndrome de pânico, porque eu tenho depressão. Foi muito recorrente. É. Né? E a gente fica meio sem palavras, né? Porque são jovens super inteligentes, acima da média, são nerds mesmo, né? E com depressão e com autoestima. Horrível, né? A gente está disposto a virar de cabeça para baixo e ficar furioso se a gente descobrir que os nossos jovens estão experimentando com cannabis, estão experimentando com êxtase, com sei lá o quê. Por que o fato de um fármaco ter um selinho de uma empresa química e vir numa cartela tranquiliza a gente dele estar tomando? Essa preocupação é muito real. Nós estamos vivendo numa sociedade no qual o narcisismo chegou a tal ponto que a lobotomia química se tornou extremamente comum. O que eu chamo de lobotomia química? Usa um químico para impedir a atividade de uma certa área que está causando incômodo. Muitos psicoterápicos funcionam assim. Você anestesia, é o princípio da anestesia. Você faz parar a dor mortificando, anestesiando ali o nervo. Existem outros tipos, sei disso. Existem situações nas quais é necessário? Claro. Quando a Adriana foi ter o Daniel e o Rafael, que nasceram de parto normal, ela tomou anestesia. Precisava. Então tem hora que você tem que tomar mesmo o remédio, porque senão a situação é de risco. Mas está virando o placebo de todo mundo. Quando eu era menininho, eu falava para meu pai, estou com dor de barriga. Ele trazia umas pílulazinhas assim redondinhas e dava para eu tomar. Eu tomava uma e ia dormir tranquilo. Um dia eu perguntei o que é. Ele falava pílula panífera. E nunca clicava na minha cabeça o que era, até que eu descobri que ele pegava miolo de pão, enrolava e me dava. Um placebo. Mas o pessoal está usando psicotrópicos fortes como placebo. Então, eu concordo que esse é um problema, essa é uma preocupação grave. E me espanta que a comunidade científica, até no nosso meio, não esteja curiosa em pesquisar o excesso que está acontecendo. Eu vou explicar o que eu quero dizer. A gente sabe hoje, coisa de 2, 3 anos atrás, que pelo menos em 2 casos de doenças que são diagnosticadas no DSM, DSM-9, as evidências de testes de laboratório que levaram à classificação da doença e ao dimensionamento de quanto elas acontecem foram reconhecidamente fabricadas. Uma tem a ver com o uso de Ritalina, e é por isso que quem está fazendo pesquisa de ponta hoje está dizendo corta, diminui. E a outra tem a ver com o autismo mesmo. O superdimensionamento de algo com falsificação de dados. É lógico, você está mexendo com identificação de doença em indústria farmacêutica, onde você ganha por vender remédio. Claro que você quer potencializar ao máximo, né? Se eu vendesse um remédio para suicídio, para impedir suicídio, eu não ia falar para vocês que era 10,9% a taxa atual. Eu ia falar que era 22%. E todos vocês são pesquisadores como eu, vocês sabem que se a gente definir a amostragem, se a gente definir a população, dá para mexer bastante com os resultados finais, né? Então, me preocupa, e eu acho que esse é um desafio para nós, como instituição confessional, virar e falar, vamos dimensionar isso daqui de verdade? Vamos analisar por que é que está precisando tanto. Do jeito que eu falei, que eu não perguntaria aqui dentro da sala, quem aqui nunca pensou em suicídio para não envergonhar ninguém, eu não vou perguntar também quantas pessoas aqui hoje sentem que precisam de medicamento para viver. E eu não estou falando que ninguém precisa. Eu estou falando que certamente a gente está vivendo um superdimensionamento disso. E me assusta o caso com alunos. Em particular, o caso do aluno lá de vocês que
tentou suicídio, ele estava tomando medicamento pesado. E ele não tentou suicídio com overdose do medicamento que estava tomando. As cartelas vazias ali eram de ibuprofeno mesmo. O que diz bastante, né? Graças a Deus, era mais um pedido de ajuda. E a gente já está com a capelania em cima, já está trabalhando isso daí. Primeiro eu quero agradecê-lo pelas considerações que o senhor fez, sobretudo para a gente que trabalha com educadores, e a gente está lidando com isso o tempo todo. Sobre a questão que o professor colocou da medicação, cada vez mais a gente está percebendo, como o senhor está dizendo, inclusive tem um documentário muito interessante. Obrigada, Reverendo. Inclusive tem um documentário muito interessante que se chama Take Your Pills. Eu não sei quem já teve a oportunidade de assistir. Fica o compartilhamento também para todo mundo. Fica o compartilhamento com os colegas. A respeito do suicídio, especificamente, agora, dia 30 de abril de 2019, saiu uma matéria na Folha, falando que escola e hospital agora terão que relatar suicídio e automutilação. Então, o tema está assim, na pauta do dia, parece que a gente está acordando para isso. E eu queria apenas compartilhar com o senhor, quando o senhor fala das crianças, eu tenho um filho de 6 anos, e quando o senhor diz desse ensino confessional e dessa nossa missão, não só de informar, mas de formar, como isso é potente e a gente é capaz de fazer isso, porque eu acredito que existam muitas formas da gente servir a Deus, e uma delas é a gente fazer com alegria, com amor aquilo que a gente faz. Então, é nesse sentido que eu imagino que entre essa questão de formação, da gente formar. E eu tenho o Vitor de 6 anos, esses dias eu estava trazendo ele para o Mackenzie, terça-feira de manhã eu não dou aula, estou trazendo o Vitor para o Mackenzie, ele falou assim, mãe, meio-dia a senhora vem me buscar? Eu falei, venho, meio-dia, se Deus quiser, a mamãe está aqui. E nós estávamos atravessando, eu moro aqui na Maranhão, a gente estava atravessando a Itambé. Ele disse assim, mas a senhora não atrasa? Eu falei, não, se Deus quiser, a mamãe meio-dia está aqui. E ele olhou assim para mim e falou assim, mas só se Deus quiser? Eu falei, Vitor, se Deus quiser. Nós não acreditamos em Deus, então a gente tem que acreditar que as coisas acontecem se Deus quiser. E o Vitor, de 6 anos, disse assim para mim, então se eu morrer é porque Deus quer? Nós paramos para atravessar o farol. Eu olhei para ele e falei assim, tudo acontece porque Deus quer. Ele falou, então se o carro atropelar o moço é porque Deus quer. Daí eu olhei assim para ele, ele olhou para mim e falou assim, mãe, a senhora não sabe a resposta, né? Estou vendo que a senhora não sabe a resposta. Eu acho que essa parte aí já não é mais da conta de Deus. Eu falei assim, Vitor, entra na aula e depois a gente volta a conversar, porque essa conversa é muito longa e já vai fechar o portão. Então, eu queria agradecê-lo como professora e como mãe, porque o senhor disse uma frase que, se eu tivesse ouvido na semana passada, teria resolvido o meu problema com o Vitor, mas dá tempo ainda, que é, tudo que vem de Deus é bom, até aquilo que, no momento que acontece, parece mal. Obrigada, Reverendo. Eu que agradeço por me dizer isso. Mais alguém? Reverendo. O vídeo e a palestra acabou lembrando de algo que eu tinha trabalhado há algum tempo esse semestre. É algo bem curioso, para dizer o mínimo, né? É uma palestra do Heidegger, em 1924, um seminário de Rudolf Bultmann, em Marburg, falando sobre o problema do pecado em Lutero. Então, enfim, há uma tese ali interessante. Só curiosidade, o diretor desse episódio do IAR é luterano. E a capelã do IAR era anglicana. E essa cena surgiu num debate porque o luterano estava influenciado pela visão luterana. Eu quero um perdão de verdade, eu quero um pecado de verdade. E a outra visão era mais anglicana do... Vamos chegar, vamos acomodar, é você e tal. Curioso. Mas a tese geral dele, quando se arrefece à radicalidade do pecado, o que isso vai produzir, vai reduzir a importância da encarnação divina, diminuir a importância da redenção, e ele vai apontar que, consequentemente, o que isso vai provocar é a angústia existencial, a angst. Ou seja, e aí o Karl Jaspers vai aparecer. É interessante isso daí. No trem desse debate, o Jasper vai virar e falar, sim,
Mas talvez aquilo que a única coisa capaz de lidar com o nosso angst e resolvê-lo seja o salto final, a experiência final. E talvez o suicídio seja a experiência final que valida a vida. Porque o Jasper vai falar que a nossa vida é como uma gota d'água numa frigideira quente que corre de um lado para o outro até evaporar, né? Então o Jasper vai pegar o trem desse debate e levar até as últimas consequências. Mas quando o Jasper ensinava isso para os alunos dele, e fazia essa conjectura, ele falava, mas esperem, não quero que ninguém tente ainda, porque por enquanto ainda é algo teórico que eu estou trabalhando. Porque, no final das contas, é bem lembrado isso, essa postura de negação da vida, o suicídio, ele existe como ato prático, mas o suicídio filosófico é feito por nós muito mais facilmente. Aliás, o mundo da inversão moral é um mundo que nos convida ao suicídio intelectual. Um dos suicidas intelectuais mais inteligentes que eu observei na vida é o Vinícius de Moraes. O ateu que cantava o quê? Meu pai, Oxalá, é o rei, venha me valer. O cara que dizia, eu não acredito em Deus, mas há certos dias em que eu penso em minha gente, oro a Deus porque é gente humilde. Eu não acredito em Deus, mas às vezes me dá vontade de falar, olha amigo, se foi para desfazer, por que é que fez? Esse suicídio intelectual hoje é perfeitamente viável para nós. Vocês têm um monte de colega que fala, não, eu não tenho crença religiosa, mas eu acredito na espiritualidade. Qual? Que conteúdo? Mas é bem lembrado, é filosófico, é um posicionamento filosófico e ele começa muito mais cônscio, só que é aquele efeito de permeância. Pode começar lá entre filósofos como algo mais intelectualizado, mas eventualmente permeia o pensamento da academia geral, permeia a cultura geral, permeia eventualmente a cultura popular também. E eventualmente chega no ponto no qual faz parte do ar e da água que a gente bebe, da nossa sociedade. E daí a gente assusta de repente e fala, poxa, está morrendo muita gente. Que bom. Mais alguma pergunta? Tem mais um. Uma coisa que a gente fica muito pensando, que essa geração ela tem um quê de narcisismo, de hedonismo muito acentuado, mas ao mesmo tempo eles têm uma segurança, uma carência incrível, né? Eu tenho vários alunos homossexuais, um deles, meu orientando, fez um trabalho de TCC maravilhoso. E aí, lendo a última versão, falei para ele, Miguel, seus pais vão vir assistir sua banca, porque com certeza... Ele falou, não, eu só tenho mãe. Eu falei, então, traga sua mãe para assistir sua banca, ela com certeza vai ficar muito orgulhosa de você. Ele olhou para mim e falou, ficou até emocionado, minha mãe me acha um lixo. Eu queria que minha mãe me visse como a senhora me vê. Isso foi, assim, uma dor. Eu acho que para a gente que é mãe, para qualquer ser humano, quando a gente é mãe, ouvir um negócio desse, é uma coisa que dói tanto, mas dói tanto. E aí a gente teve uma longa conversa, né? E eu vi como ele se sentia pequeno, não amado, e quanta dor tinha ali. Era uma coisa que, poxa, a gente teve uma orientação de 1 ano, uma coisa mais próxima e tudo mais, e foi só naquele instante que deu para notar, porque no Facebook ele é outra pessoa. Ele é a pessoa da festa, da balada, da alegria. Então, há sinais. O Pierrot, né? Há sinais. E às vezes não há sinais. E eu não sei o que me preocupa mais. Porque essa parte do quando não há sinais pode ser uma angústia tão grande, aquela angústia brotou toda de uma vez, de um jeito tão intenso, que a gente tem que ter muito cuidado com o que diz. Eu concordo que tem vezes nos quais os sinais são mais obscuros. Eu até hoje nunca vi onde não tivesse algum sinal. Mas eu acho que às vezes a gente não escuta o suficiente para ver ou ouvir os sinais.
a gente está tão ávido por falar, por dizer o que a gente tem a fazer, por oferecer a nossa narrativa, que não dá tempo da gente ouvir porque a vozinha é muito escondida. Mas se a gente estiver disposto a ouvir um pouco mais, algum cicio de desespero a gente vai ver e ouvir. Um filme que eu recomendo para vocês, que não é um filme cristão necessariamente, se bem que o diretor tem escrito de uma perspectiva cristã, o diretor como pessoa é cristão, mas o filme é um filme popular de Hollywood, é um filme que está esperando lá em casa para eu assistir com Daniel e Rafael, meus filhos, uma hora que eles estejam visitando eu e a mãe deles lá. O filme chama Magnolia. Não, eu acho que sim, eu acho que ele aparece nesse filme. Não é esse. Não, aquele é outro. Aquele tem um nome parecido, mas não é esse. Esse é um onde 8 pessoas... Ele acompanha 8 pessoas diferentes, passando por experiências radicais de vida, e ele mostra como pessoas se tocam e como a redenção é possível quando pessoas se cruzam. É um filme para mostrar que a gente tem a ideia de que pessoas são como bolas de bilhar, onde você bota em cima da mesa de bilhar 2 bolas e faz assim, elas batem, cada uma vai para o seu lado e elas saem não trocadas. E o filme dá a ideia de que pessoas são como se fossem gelatina ou coloidais. Quando elas se esbarram, o que sai para um lado e para outro sai modificado. Não só na forma, mas até... E o filme mostra isso e mostra que pode ser uma coisa redentiva. É muito bonito. Reverendo. O senhor acabou falando que eu ia perguntar, ia colocar, principalmente no último ponto, a personalidade, personalizar o amor, né? Falando pastoralmente e numa questão de academia, onde talvez o professor, e assim se ele o for cristão, vai ver ali uma amostra da multidão, com a narrativa que ele já conhece. Se ele é um professor, vive nesse mundo, ele sabe a narrativa daquela multidão, né? E ele sabe a narrativa que ele poderia e que deve oferecer. Mas se ele não tiver essa visão do Cristo como que vê a multidão perdida como sem pastor, ele não vai fazer a questão que o senhor colocou como relevante. Se a atitude não for a sua, que Jesus descreve assim: Israel, como eu queria chegar como uma galinha e aninhar vocês debaixo dos meus braços, como uma galinha mãe faz com seus pintinhos. Jesus está se comparando assim, porque ele está expressando o tipo de vontade de acolhimento que ele teve em relação àqueles. Você expressou o fato de que naquele momento te tocou de uma forma que tudo que você queria era acolhimento. Se nós não tivermos a atitude de que ser parecido com Cristo significa ser pessoas que sabem abrir os braços em acolhimento, não quer dizer que eu vou sair o tempo todo por aí fazendo assim, não. Até porque se você ficar acolhendo e abraçando o aluno o tempo todo, vai dar galho. Vai acabar sofrer um processo, né? Na verdade, é ter o coração pronto para sempre acolher, para sempre ouvir, para ter misericórdia, para entender que às vezes alguém que a gente olha na vida social, olha no Facebook e acha, esse é o cara que optou a vida do hedonismo, esse é o cara que não liga para mais ninguém, que é o imoral, que só está a fim de pensar em si mesmo, no seu próprio prazer, e não para pensar que essa pessoa, quando tira a maquiagem, pode desabar no chão e chorar. Que nem o palhaço chorão, né? Que nem o Pierrot que usa sua máscara para esconder a tristeza do seu coração, no nosso imaginário popular. Muito bem. Se a gente não tiver nenhuma outra pergunta, nós vamos encerrar. Temos? Não? Tá bom. Nós queremos agradecer aqueles que estão nos visitando hoje, alguns pela primeira vez. Então, nós agradecemos e pedimos que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Eu vou pedir que o reverendo Davi ore hoje, encerrando para nós, orando por cada professor que aqui está, e a responsabilidade que nós temos, né, de poder ouvir os nossos alunos, acolher os nossos alunos, tentar entender e
esses sinais. Que Deus esteja, então, nos abençoando. Reverendo, obrigado pela palestra. Alegria. Pai bondoso, nós te agradecemos por esse tempo. Eu te agradeço por cada professor e cada professora aqui conosco hoje. Eu te agradeço porque nós temos no Mackenzie companheiros. Somos um bando de amigos que se reúne com uma missão conjunta. Então nos inspira, nos capacita, nos dá sobretudo o coração e a disposição desse serviço maravilhoso de oferecermos esperança, significado nesse mundo que é tão carente, para pessoas reais, que sofrem, que às vezes perdem até a vontade de viver, mas que têm tanta coisa pela frente, tantas experiências ainda para viver. Nos usa dessa maneira, nos guarda do desespero também, nos faz lembrar sempre que o Senhor é bom, que a vida vale a pena, que ela é uma dádiva. Despede-nos na graça de Jesus, dando uma boa noite, um bom restante de semana. Pelos méritos dele que nós pedimos. Amém.